Oi, gente, eu sou a Tairine, eu sou cirurgiã vascular e eu vou ministrar o módulo de cirurgia vascular para vocês. E hoje a gente vai falar de isquemia de membros inferiores. Então, basicamente nesse módulo a gente vai explicar o que são as isquemias de membros inferiores, como que você pode classificar esse tipo de paciente a partir dos dados que vocês vão ver nos enunciados, do que vocês vão ver no exame físico, e aí a gente vai destrinchar cada um dos principais tipos de isquemia que se apresentam no pronto-socorro. Então, a isquemia aguda de membros inferiores é uma emergência muito frequente. Todo mundo que já trabalhou no serviço que tem cirurgia vascular sabe disso. É a principal queixa dos pacientes em pronto-socorros vasculares e é o grande volume de pacientes que a especialidade tem no dia a dia. Então, a suspeita de isquemia de membros inferiores deve ser feita com base no exame físico e na história clínica que o paciente contar para você. Então, a gente consegue identificar 3 causas principais de isquemia de membros inferiores no pronto-socorro, que são as tromboses arteriais, as embolias arteriais e as tromboses de aneurisma de poplítea. Essas prevalências que eu coloquei aqui são do guideline europeu, óbvio que isso varia de região para região, dependendo da epidemiologia daquela população, mas em geral se mantém mais ou menos nessa proporção. Aí a gente vai aprender agora como classificar um paciente com uma isquemia em cada uma dessas 3 etiologias, dessas 3 síndromes, na verdade, baseado no que você tem de informação no enunciado ou na história clínica do paciente. Então, as tromboses arteriais são, na verdade, o grande grupo composto pelos pacientes crônicos. Então, são pacientes que já têm uma doença arterial prévia, que você consegue identificar isso no exame físico ou na história que ele te conta, e eles descompensaram por algum motivo e tiveram uma piora aguda do membro, mas já associada a uma doença pré-existente. Então, são pacientes que já eram claudicantes, normalmente a história não é tão aguda, é uma história de evolução de semanas, às vezes meses, e nem sempre esses pacientes vão ser submetidos à cirurgia. As embolias arteriais são os quadros clássicos de oclusão arterial aguda que a gente sempre lembra, do paciente que tem fibrilação atrial, que teve uma isquemia aguda, que nunca tinha tido dor na perna e que está com uma dor muito forte que está evoluindo há algumas horas. O aneurisma de poplítea normalmente é o que a gente mais esquece e que mais pega a gente nas questões, porque não é tão frequente, como a gente vê mais ou menos 3 a 5% dos casos de isquemia aguda, e você precisa lembrar para fazer o diagnóstico que ele existe, né? E você precisa lembrar de examinar o membro contralateral, porque normalmente a grande pista para o diagnóstico do aneurisma de poplítea é o pulso hiperpulsátil no membro contralateral, e não tanto os achados do exame físico do membro que você está avaliando naquele momento. Então, a partir do momento que você conseguiu classificar o paciente em uma dessas 3 síndromes, a próxima coisa que você precisa fazer é avaliar a viabilidade do membro. Então, tem várias escalas e vários scores possíveis para você avaliar isso, mas o que a gente mais usa é a classificação de Rutherford. Então, por que ela é a que a gente mais usa? Porque ela não depende de nenhum exame de imagem, nem de nenhum exame laboratorial. Ela só depende dos achados do seu exame físico e da história que o paciente está te contando. Então, ela é muito prática para você usar no dia a dia. Então, a classificação 1 de Rutherford é um membro que você praticamente não percebe sequelas da isquemia. Então, é um membro viável, porque ele não tem ainda nenhum déficit neurológico nem nenhum déficit muscular associado à isquemia. Então, a única alteração praticamente que você vai achar no exame físico desse paciente é a ausência de pulsos. Ele vai te contar que ele está com dor, mas olhando e examinando você não vai ver tanta alteração. O Rutherford 2A já é um paciente que tem uma lesão consequente dessa isquemia, né? Então, qual que é o primeiro tecido que a gente tem que pensar que vai sofrer com a falta de sangue, né? Geralmente é o tecido neurológico. Então, o primeiro déficit que o paciente vai apresentar é um déficit de sensibilidade. Então, o paciente vai ter uma parestesia, uma sensação de formigamento, vai ter uma dificuldade para sentir quando você toca nos dedos, identificar onde você tocou. Então, essa é a primeira alteração, é a primeira sequela isquêmica que um paciente vai ter quando ele tem uma dessas 3 doenças que a gente citou anteriormente. Então, esse é um membro que ele está ameaçado, ele tem um risco aumentado de amputação, né, de perda de membro em relação ao paciente que tinha uma classificação de Rutherford 1, certo? A classificação de Rutherford 2B já é um paciente que tem uma sequela importante da isquemia. Então, ele é um paciente que, além do déficit neurológico, ele também tem déficit motor. E isso se deve pelo comprometimento do tecido muscular pela isquemia. Então, ele é um paciente que tem uma ameaça iminente de perda de membro. Ele é o paciente que você tem que operar agora. Se ele demorar horas, isso vai mudar o desfecho e isso aumenta muito o risco de amputação.
O Rutherford 3 é um paciente que já não tem mais benefício de revascularização daquele segmento, ou seja, é um paciente que a gente perdeu o timing de revascularizar e aquele membro já não é mais viável, então ele já não tem mais sensibilidade, ele já não tem mais motricidade, ele tem anestesia e paralisia do membro ou rigidez do membro. É um membro inviável, é um membro candidato à amputação primária. Então, o ponto crítico dessa classificação de Rutherford é você entender que o paciente que tem uma classificação de Rutherford 2B, ou seja, ele já tem tanto déficit muscular e motor quanto déficit neurológico, esse é um paciente que você precisa indicar revascularização agora. Esse é um paciente que mesmo nas doenças onde você pode pensar em tratamento clínico, provavelmente ele não é candidato a tratamento clínico. Ele precisa de uma intervenção agora, senão ele tem um risco muito aumentado de amputação. Agora a gente vai falar das oclusões arteriais agudas. Então, a primeira etiologia que a gente discutiu ali sobre as isquemias de membros inferiores. Então, a oclusão arterial aguda típica, normalmente é uma doença com uma evolução de poucas horas. Então, dificilmente o paciente que tem uma OA típica vai ficar muito tempo em casa com dor sem procurar um serviço de saúde. A dor é muito intensa, normalmente é uma coisa que ele não sentia antes, então ele vai ao pronto-socorro rápido, já com muito sintoma, né? Para você conseguir suspeitar de uma OA atípica, você tem que encontrar no enunciado ou na história clínica do paciente algum fator de risco bem determinado para a formação desses trombos que você acredita que embolizaram para a circulação dos membros inferiores. Então, você precisa identificar que o paciente tem algum tipo de arritmia cardíaca, por exemplo, fibrilação atrial ou flutter, e que ele não está adequadamente anticoagulado para prevenção de formação de trombos, ou que ele estava anticoagulado e está fora de faixa de INR, ou que ele nunca foi anticoagulado porque não tinha diagnóstico da arritmia. Aí tem as outras causas menos frequentes, que às vezes a gente esquece, mas que também estão associadas à formação de trombo cardíaco, que são áreas de hipocinesia ventricular decorrentes de infarto prévio e os aneurismas ventriculares. Muitas vezes isso aparece no enunciado e a gente esquece que isso também pode estar associado com formação de trombo cardíaco e que isso também pode estar associado, por consequência, com quadro de OA. Então, esses pacientes normalmente não têm doença arterial prévia, eles são pacientes que, na verdade, têm um quadro agudo sem uma história de claudicação. Então, eles não têm aterosclerose, muitas vezes, na perna, e o exame físico, por consequência disso, é muito assimétrico. Então, na perna acometida pela oclusão arterial aguda, ele normalmente não vai ter nenhum pulso, ou vai ter o pulso femoral e não vai ter os distais, e na outra perna, normalmente, ele tem todos os pulsos, até pulso pedioso. Então, o exame físico muito assimétrico também é sugestivo dos quadros mais agudos. E normalmente eles desenvolvem muito sintoma e muita queixa muito rápido, porque justamente por não serem pacientes com doença arterial crônica, eles não têm muita circulação colateral. Então a obstrução do segmento que ele sofreu agora já é suficiente para prejudicar muito a circulação da perna, que não acontece nos pacientes crônicos, que já tem muita circulação colateral e às vezes ocluem algum segmento e nem tem repercussão hemodinâmica importante por aquela oclusão, porque já tem uma grande rede de colaterais. Quando você faz uma suspeita de oclusão arterial aguda embólica, você não precisa pedir nenhum exame de imagem para esse paciente. Esse paciente tem indicação de cirurgia, não tem nenhuma possibilidade de você conseguir compensar isso com tratamento clínico. O máximo que você vai fazer é contraindicar a revascularização por condições clínicas, se o paciente está muito grave ou se o membro já não é viável, mas se ele tem condições clínicas de passar pelo procedimento e se o membro é viável, ele tem que ser revascularizado. Então, a primeira medida que você vai fazer quando você faz uma suspeita de oclusão arterial aguda é a heparinização sistêmica imediata, não só pelo membro, mas também pela doença de base do paciente. Então, se ele tem uma fibrilação atrial, por exemplo, que causou uma embolização para membro inferior, ele tem que ser anticoagulado, porque além de embolia para membros inferiores, ele pode ter um AVC isquêmico, ele pode ter embolia para membros superiores, ele pode ter embolia para mesentérica. Então, ele tem que ser anticoagulado não só pela perna, mas também pela doença de base. E isso você vai fazer no momento da suspeita clínica, você não precisa fazer nenhum exame para indicar isso. Se você tem dúvida da função renal, heparina. Se você sabe que ele tem uma função renal boa, você pode entrar com enoxaparina ou outra droga que seja coerente com o quadro clínico dele, mas ele tem que ser anticoagulado imediatamente. E você tem que indicar tratamento cirúrgico, que é a embolectomia, que a gente vai falar um pouco mais sobre como é o procedimento, mas isso não pode ser atrasado por nenhum tipo de exame de imagem, nem nenhum tipo de investigação adicional. A cirurgia é uma cirurgia que tem que ser feita agora.
Aí eu coloquei aqui umas imagens para a gente ver mais ou menos como que é a embolectomia. Então, normalmente esses trombos que se desprendem do coração, eles tendem a impactar em regiões de bifurcação. Então, normalmente eles impactam ou nas ilíacas, na bifurcação da ilíaca comum em externa e interna, ou eles impactam na artéria femoral comum, na bifurcação entre femoral superficial e femoral profunda. Aí essa foto que a gente colocou aqui, a gente vê mais ou menos isso, né? O trombo provavelmente está impactado aí pelo desenho na femoral comum. E aí a gente vê a passagem do catéter de Fogarty. O catéter de Fogarty é um catéter fino, e a ideia é que antes de você insuflar esse cuff, você vai ultrapassar a lesão, e uma vez que você ultrapassou a lesão, você vai insuflar esse cuff, e esse cuff vai arrastar o trombo para a região da arteriotomia que você fez para inserir o catéter, e assim você vai conseguir retirar o trombo, né? Então, só por a gente ver como é feita a cirurgia, a gente já imagina que não é todo tipo de paciente que é candidato a esse procedimento, né? Então, a gente vai ver agora mais ou menos como que você faz a embolectomia. Isso já apareceu em questões de prova algumas vezes, qual que é o procedimento, detalhes técnicos, justamente porque é um procedimento simples e muito comum. Então, o acesso para a embolectomia de membros inferiores é um acesso por ignotomia. Então, é uma incisão que pode ser longitudinal ou transversa na região inguinal, para você ter acesso à artéria femoral comum. Para você fazer o acesso à artéria, você vai fazer uma arteriotomia transversa. Então, toda vez que você faz uma arteriotomia que você não tem o objetivo de fazer um enxerto, por exemplo, ou de fazer uma plastia da artéria, você pretende fazer um fechamento primário, a gente dá preferência a fazer as incisões transversas porque ela tem uma taxa menor de estenose, né? Como a gente vê nessa figura aí. Você sempre tem que lembrar, depois que você já fez a embolectomia, que você já reperfundiu o membro, que aquele paciente pode ter indicação de realizar uma fasciotomia. Então, o que é a fasciotomia? Quando o paciente tem a reperfusão do membro, ele vai ter muito edema muscular por conta da restituição da circulação, e muitas vezes o próprio edema muscular pode comprimir nervo, pode comprimir vaso, e tanto artéria quanto veia, e pode piorar a isquemia que o paciente tinha no membro, além de causar muita dor. Então, a fasciotomia é um procedimento que descomprime os compartimentos musculares, alivia o dano neurológico que o paciente vai sofrer e também diminui a chance dele ter um agravamento da isquemia, apesar de ter tido reperfusão. Então, para os membros inferiores, a gente costuma fazer a fasciotomia com 2 incisões longitudinais na perna, que é para a gente descomprimir tanto o compartimento anterior quanto o compartimento medial, como a gente colocou aqui nessa figura. A fasciotomia é um procedimento de urgência que pode ser realizado por qualquer médico, né? Então é por isso que isso pode cair numa prova para vocês, por exemplo. Não é só o cirurgião vascular que pode fazer uma fasciotomia, né? É um procedimento de urgência que você pode fazer beira-leito com anestesia local se for necessário, né? E às vezes faz a diferença do paciente ser indicado para uma amputação, dele conseguir manter o membro. Além disso, uma coisa que é bem importante quando vocês estão avaliando o quadro de oclusão arterial aguda, como a gente já tinha comentado antes, esses pacientes muitas vezes desenvolvem muito sintoma justamente por não ter circulação colateral. Então, por mais que o paciente vá rápido ao hospital e por mais que você faça o tratamento adequado de forma rápida, muitas vezes esses pacientes já chegam no serviço de saúde com membro inviável, justamente porque isso é uma coisa que evolui em questão de horas, né? Então, se você avaliar no começo na sua anamnese, do seu exame físico, se você constatar que o paciente já tem um membro inviável no começo da sua avaliação, não tenham medo de indicar amputação. Faz muito mais dano para o paciente você reperfundir um membro que já era inviável e o paciente ter que passar por todos os efeitos colaterais da síndrome de reperfusão do que você indicar a amputação primária e não causar mais dano para a saúde do paciente. Então, lembrem da classificação de Rutherford e lembrem de avaliar se aquele membro ainda é viável, ou seja, se aquele membro ainda é candidato à revascularização. Então, lembrem que o membro Rutherford 2B, apesar dele ter déficit sensitivo e déficit motor, ele não tem paralisia e ele não tem anestesia. Então, ele ainda é um membro candidato à revascularização. E ainda que vocês vejam no enunciado ou no exame físico de um paciente que ele tem, por exemplo, déficit motor e sensitivo de segmentos distais, por exemplo, de pododáctilos ou de quirodáctilos, se for uma OA de membro superior, lembrem que nem sempre você vai indicar amputação primária. Você pode amputar o segmento mais distal do membro e revascularizar todo o resto, né? Então, às vezes, vale a pena você revascularizar, mesmo que você tenha evidência de que o segmento distal já não é mais viável, porque você tem que revascularizar o segmento proximal, que ainda é viável, certo? Então, não caiam na besteira de amputar uma perna que tem, sei lá, um dedo com uma cianose fixa, com paralisia, com parestesia, sendo que todo o resto da perna do paciente ainda é viável.
Esse membro, por exemplo, que eu coloquei essa ilustração aqui, ninguém tem dúvida de que esse membro não é viável, né? A mão engarra, cianose fixa, paciente claramente com rigidez muscular, com grande perda tecidual, então é óbvio que não tem nenhum benefício de você revascularizar esse membro. Esse é um membro candidato à amputação primária. Não tenham medo de amputar se vocês identificarem com clareza no enunciado que não tem benefício de revascularização. Aí eu coloquei essas duas imagens aqui para a gente lembrar que não só nos membros inferiores podem se impactar esses trombos embolizados do coração. Então a gente tem outros quadros isquêmicos em outros territórios que também podem ter origem embólica. Por exemplo, as oclusões arteriais de aorta, né? Oclusão arterial aguda de aorta, que a gente vê aqui nessa arteriografia, na verdade é um escáudio de tomografia, né? Uma oclusão da aorta próxima à bifurcação das ilíacas. E lembrar também que a oclusão arterial aguda de artéria mesentérica superior também é um diagnóstico importante de isquemia mesentérica, que também está associado com esse mesmo perfil de paciente, com fibrilação atrial, né? Com doenças cardíacas, e tem indicação de revascularização da mesentérica se as alças intestinais ainda forem viáveis, mesmo pressuposto da classificação de Rutherford, né? Sempre avaliar a viabilidade do segmento antes de indicar a revascularização para não causar mais dano para o paciente. Então agora a gente vai falar do outro extremo, que são os pacientes crônicos que estão passando por um momento de agudização, né? Então, primeiro a gente tem que definir o que é a claudicação. Então, a claudicação é a dor isquêmica desencadeada pelo esforço. Então, normalmente ela está associada com um paciente que já tem uma doença arterial periférica, ou seja, é um paciente que vai ter fatores de risco para o desenvolvimento de aterosclerose, que os principais fatores de risco são tabagismo, diabetes, hipertensão, colesterol alto, doença renal crônica e idade. Então, a claudicação intermitente ela é diferente de isquemia crítica. A claudicação intermitente é uma queixa ambulatorial que o paciente vai referir para você numa consulta de que ele vai caminhar e que ele sente dor para caminhar, não que ele está morrendo de dor na perna descompensado naquele momento, né? A claudicação intermitente é uma doença de tratamento clínico. Então, a primeira opção para o tratamento de claudicação é sempre controle de comorbidades, cessação de tabagismo e otimizar a parte medicamentosa do paciente. Com o quê? Esse paciente tem que fazer uso de antiagregante plaquetário, de estatina de alta potência e de analgesia. Todo o objetivo desse tratamento é diminuir a morte por causas cardiovasculares, já que essas doenças são doenças sistêmicas, então o paciente que tem doença arterial nos membros inferiores também tem doença coronariana, também tem doença renal, também tem doença no território cerebrovascular, então essas medicações têm o objetivo de controlar todas essas outras comorbidades, que são as doenças que realmente vão colocar ele em risco de vida, né? E a analgesia tem como objetivo o conforto do paciente, obviamente, e o objetivo principal é que o paciente consiga caminhar, né? O grande tratamento para esses pacientes claudicantes é caminhada. A caminhada e o esforço e o aumento do ácido lático no músculo faz com que esse paciente desenvolva a circulação colateral, né? E o desenvolvimento dessa circulação colateral é o que vai diminuir a possibilidade desse paciente precisar de uma cirurgia para revascularização. Com o tempo, ele vai se tornando muito mais dependente da circulação colateral do que dos feixes principais dele, que são doentes que são obstruídos pela aterosclerose. A classificação da claudicação intermitente não depende da distância que o paciente caminha. Então, é um erro muito comum em questão o examinador colocar um enunciado falando que o paciente tem claudicação para 3 metros. Aí a gente se comove que o cara tem claudicação para uma distância muito curta e tende a indicar cirurgia precocemente. Isso não muda a classificação do paciente. Se ele caminha 500 metros, se ele caminha 3 metros, ele continua sendo um paciente claudicante e o tratamento inicial dele é clínico. Você só vai mudar a indicação de tratamento se o paciente tiver isquemia crítica, que é uma coisa que a gente vai definir mais para frente. Se o paciente tem uma claudicação muito limitante, ou seja, esse famoso paciente que caminha 10, 3 metros, que tem muita limitação na vida dele no dia a dia, se esse paciente também tem condições clínicas muito favoráveis, então ele tem um risco cardíaco baixo, ele tem uma avaliação pré-anestésica favorável para o procedimento, depois que você já fez o tratamento clínico, se ele não tiver uma boa resposta ao tratamento clínico, você pode oferecer a possibilidade de cirurgia para ele, considerando que esse procedimento não coloca ele em grande risco, visando aí uma melhora de qualidade de vida, mas lembrando sempre que isso é na falha do tratamento clínico para um paciente ideal que tem um baixo risco cirúrgico, certo? Como que você faz o acompanhamento desses pacientes? Como que você faz o diagnóstico no ambulatório dessa doença arterial no paciente que só é claudicante, né? E nos outros pacientes também que estão em momentos de descompensação.
você faz através do ITB. Então, o ITB é o índice tornozelo-braço, ou seja, ele é a razão entre a pressão no tornozelo e a pressão no braço. Então, ele é uma medida que é acessível, que você consegue fazer no consultório, com coisas que normalmente o cirurgião vascular tem no consultório, que é aparelho de pressão, ultrassom, sonar, e você vai medir a pressão tanto na artéria braquial, quanto em alguma artéria da perna que você vai escolher. Você pode medir na TA, pode medir na TP, né? Artérias que você consiga ensonar e consiga aferir a pressão sistólica naquele segmento. E aí a razão entre essas duas artérias vai te dar uma estimativa de quão isquêmico é aquele membro. E a gente costuma dizer que o paciente tem doença arterial obstrutiva quando ele tem o ITB menor ou igual a 0,9, certo? E isso é uma medida interessante também, porque quando você faz revascularização no paciente, quando você reperfunde a perna, você pode comparar o ITB pré-operatório com o ITB pós-operatório para ver se realmente teve uma melhora importante de perfusão. É uma maneira de você quantificar isso, né? Então, esses pacientes claudicantes têm uma série de classificações que tentam classificar esses pacientes em relação a risco de perda de membro, probabilidade de precisar de cirurgia, probabilidade de terminar numa amputação. As classificações mais famosas que vocês vão achar é a classificação de Fontana e a classificação de Rutherford. O mesmo Rutherford que já tinha feito a classificação de viabilidade, mas aqui é uma classificação difícil e diferente para o paciente que é ambulatorial, né? Então ele vai classificar o paciente em assintomático, claudicação leve, claudicação moderada, claudicação severa, que aí entram aqueles critérios que a gente comentou de quando que você vai poder indicar cirurgia para o paciente se ele teve falha de tratamento clínico, né? A gente usa pouco essas classificações na prática, porque o que realmente vai mudar a conduta nossa, tanto no ambulatório quanto no pronto-socorro, é quando o paciente faz essa transição de claudicação para isquemia crítica, né? E aí o que a gente vai avaliar nesses casos de isquemia crítica, a gente vai detalhar mais a seguir. Por que a gente não opera todo mundo? Por que quando o paciente chega com claudicação no nosso ambulatório falando que ele caminha 200 metros, que ele caminha 300 metros, por que a gente não opera esse paciente, né? Primeiro, porque a gente tem que lembrar que a grande maioria desses pacientes são pacientes de alto risco cirúrgico. Então, como a gente já tinha falado anteriormente, esses pacientes não têm doença arterial só no segmento vascular dos membros inferiores. Eles também vão ter doença renal, eles também vão ter doença coronariana, cerebrovascular. Então, normalmente, eles são pacientes de alto risco cirúrgico, né? Sempre que você indica uma revascularização, a primeira coisa que a gente fala para o paciente é que aquilo pode não funcionar. A gente pode tentar reperfundir as artérias da perna e abrir os segmentos que estão ocluídos, mas isso pode dar errado também. E além disso de poder dar errado, também pode piorar a situação que o paciente já tem. Então você tem que pesar muito o risco-benefício para os pacientes quando você vai indicar uma revascularização. Você tem que considerar também que se o paciente não tem um controle adequado da doença de base dele que causou aquilo, ou seja, se o paciente não cessou tabagismo, se ele não tem um bom controle de pressão, se ele não tem um bom controle de diabetes, de colesterol, muito provavelmente ele vai precisar de novas intervenções ao longo da vida, né? A doença dele vai progredir naturalmente por conta das comorbidades e pode ser que ele precise de novas cirurgias. Então também entra na questão de você poupar o paciente de procedimentos desnecessários que não vão realmente resolver o problema dele de uma maneira definitiva, né? E também tem a questão que você tem que pensar no tempo de sobrevida desses pacientes, né? A gente sabe que os pacientes que têm claudicação intermitente, os pacientes que têm isquemia crítica, têm uma mortalidade muito maior do que os pacientes assintomáticos, do que os pacientes que não têm essas comorbidades vasculares, né? E isso acontece também por causa dessa questão que a gente já comentou várias vezes, dessa doença vascular periférica ser uma das manifestações de uma doença sistêmica, e de estar associada com várias outras comorbidades que também aumentam o risco de morte e diminuem o tempo de sobrevida do paciente. Então, como que a gente avalia a evolução desse paciente para um quadro que vai ter necessidade, talvez, de cirurgia, né? O paciente com claudicação intermitente, no momento de descompensação, de evolução de doença, normalmente é o quadro que a gente costuma confundir com uma oclusão arterial aguda. Então, é o paciente que já tinha uma dificuldade para caminhar, que já tinha dor para deambular, que já tinha essas comorbidades, já acompanhava com o cirurgião vascular por claudicação e evoluiu com uma piora aguda do membro, com um agravamento dos sintomas, né? Isso é o que a gente chama de OAC descompensado, né? Que é aquela entidade que a gente sempre encontra no pronto-socorro, que é o doente já crônico em piora, né? Normalmente, essa doença está associada a alguma oclusão de algum segmento arterial, então o paciente tem uma piora anatômica da doença dele, e isso pode acontecer tanto por progressão de doença, quanto por um acidente local de placa com trombose local daquele segmento,
né? Isso também acontece muito em pacientes que têm invasões, por exemplo, que tem medidas de pressão invasiva, que colocam balão intraórtico, né? Esse tipo de dispositivo, além dele restringir o diâmetro disponível naquele vaso para circulação, eles também podem lesar a placa e lesar o endotélio no implante do dispositivo, e às vezes isso piora a doença de base do paciente. Muitas vezes também essa piora da circulação e da perfusão do membro está associada a uma piora de perfusão global, né? Que é o que acontece nos pacientes que tiveram infarto, que estão sépticos, que tem algum tipo de choque de piora de perfusão global, e no membro que já é doente, que já tem doença arterial, aquilo é mais evidente, né? E muitas vezes gera um novo problema pela descompensação de perfusão do membro. Então, como que você vai identificar, quando você vê o paciente no pronto-socorro com uma piora aguda do membro, que aquele paciente provavelmente está tendo uma OAC descompensada e não uma OAA? Você tem que lembrar daquelas classificações sindrômicas de que normalmente o quadro do paciente com OAC descompensada não é tão agudo, né? Enquanto o paciente com a OA embólica normalmente chega contando história de horas, o paciente com a OAC descompensada conta que já faz umas 2 semanas, 3 semanas que ele está sentindo uma piora, mas que piorou realmente já tem uns 2 dias. Então o quadro geralmente é crônico ou no mínimo subagudo. E ele tem uma progressão muito mais lenta dos sintomas justamente porque ele tem circulação colateral. Então, enquanto ele teve a oclusão de um segmento, ele tem outros segmentos que tentaram compensar aquela obstrução nova e não deram conta, mas ele não progride os sintomas daquela maneira fulminante igual o paciente da OA progride, né? Você vai identificar na sua anamnese que ele tem doenças e comorbidades que são fatores de risco para doença arterial periférica. Então, eles são tabagistas, eles são diabéticos, eles têm doença renal crônica. E você vai perceber que, embora o membro acometido tenha doença evidente, então você vai palpar o pulso femoral, não vai palpar os distais, às vezes você não vai nem palpar o pulso femoral, quando você olha o membro contralateral, normalmente você também identifica a doença no membro contralateral. Então, normalmente no outro membro ele também não tem todos os pulsos, muitas vezes ele já tem uma amputação prévia no outro membro, ou ele já tem uma ignotomia prévia no outro membro de alguma tentativa de revascularização, ou ele tem os pulsos, às vezes, muito parecidos nos 2 membros, mas um dos membros está pior perfundido do que o outro, né? Então, eles têm os membros muito mais simétricos do que o paciente com oclusão arterial aguda embólica. No caso da OAC descompensada, a gente considera que o paciente ainda não teve perda tecidual, ou seja, ele ainda não tem necrose, né? Ele não tem uma ferida, ele não tem o que a gente chama de lesão trófica, né? Ele tem uma alteração de perfusão, então ele vai ter uma cianose, vai ter parestesia, pode ter algum grau de déficit motor, né? Para você indicar o melhor tratamento para esse paciente, você precisa de um exame de imagem, porque você precisa avaliar o grau de acometimento da doença dele para você conseguir planejar a melhor estratégia de revascularização, né? E você precisa avaliar qual é o risco cirúrgico daquele paciente para ver se ele tem condições de suportar o tratamento cirúrgico que você vai propor para ele, né? Nem sempre para esses pacientes a cirurgia é a melhor opção. E essas doenças são doenças que são passíveis de tratamento clínico se você conseguir compensar o membro no início dos sintomas, né? O que é esse tratamento clínico, né? Então, se você identifica um paciente com uma OAC descompensada, o tratamento clínico inicial dele é repouso, anticoagulação plena e aquecimento passivo do membro, né? Além do controle das comorbidades. Então, se o paciente acabou de ter um infarto, por isso está pior perfundido, ou se ele está séptico por causa de uma sepse de foco urinário, por exemplo, você tem que controlar a causa de base da piora de perfusão global para que a perfusão do membro também melhore por consequência, né? E aí você vai instituir esse tratamento clínico adequado e você vai fazer reavaliações seriadas do membro, e se não houver uma melhora de perfusão, uma melhora das queixas dos pacientes, você vai indicar cirurgia, e aí a tática cirúrgica vai depender do seu exame de imagem e do que você considera que é pertinente para aquele paciente. Então, de novo, voltando para aquelas classificações que a gente citou antes, né? Então, o paciente com OAC descompensada, ele é um paciente com isquemia crítica, ou seja, ele não é mais só um paciente claudicante, um paciente que tinha dor para caminhar. Ele é um paciente que obrigatoriamente tem, no mínimo, dor em repouso e pode ou não ter lesões já como cianose, como palidez, como alteração de perfusão do tecido, certo? Então, o paciente com dor em repouso, o que isso significa? Isso significa que ele parado na homeostase dele, a circulação que ele tem para aquela perna já não é suficiente para manter o membro viável.
Então, mesmo sem nenhum gasto energético adicional, ele já tem dor por isquemia. Ou seja, é um membro ameaçado de amputação, de perda de membro, porque ele já não está conseguindo mais manter o mínimo de perfusão para aquele membro sem nenhum gasto energético extra. Por isso que você tem uma tendência maior a indicar um tratamento mais agressivo para esses pacientes do que para os pacientes claudicantes, certo? Isso é uma urgência, né? Isso não é uma doença para ser tratada no ambulatório, isso é um paciente de pronto-socorro. Agora, falando dos pacientes com doença crônica com lesão trófica, né? Então, esses pacientes são os pacientes que têm perda tecidual, como a gente vê nessa imagem aqui, né? São os pacientes que têm lesão trófica e são os pacientes que já têm necrose de dedos, que têm feridas, né? Isso é bem comum também no pronto-socorro de cirurgia vascular, né? São os pacientes que, além da revascularização, provavelmente ainda vão passar por algum tipo de desbridamento, né? De amputação, de limpeza cirúrgica das feridas, né? Então, a lesão trófica, ela é o estágio final da doença arterial periférica. Então, é um paciente que não conseguiu tratar a doença dele em nenhum dos outros estágios, nem quando ele era claudicante, nem quando ele teve um momento de descompensação, que a circulação, que ele teve a dor, que ele foi um paciente com uma sede descompensada e ele acabou evoluindo com uma necrose, com uma perda tecidual. Então, você também vai ver na história clínica, além, obviamente, da lesão, né? Você vai conseguir identificar de novo aquela progressão clássica do paciente que inicialmente era só claudicante, depois teve uma piora importante da dor, foi caminhando cada vez menos, tinha dor em repouso e evoluiu com a ferida. Ou essa ferida aparece espontaneamente, ou ela é um trauma que nunca cicatrizou adequadamente também por conta da isquemia do membro, né? Você sempre tem que fazer algum tipo de cirurgia para o paciente que tem lesão trófica, nem que a sua cirurgia seja uma amputação primária, né? Isso aqui, obviamente, não é uma doença que é possível fazer tratamento clínico. Não tem nada que você faça que vá fazer esse pé melhorar sem ser cirurgia, né? Se ele tem indicação de revascularizar ou não, isso é outra história que a gente vai discutir melhor. Mas ele tem que passar por algum procedimento, ele não vai tratar isso com remédio, né? Para a gente avaliar se esse paciente se beneficia ou não de revascularização cirúrgica, a gente tem algumas ferramentas também que a gente pode usar. A principal delas atualmente, que é a que a gente mais discute, é a classificação de Wi-Fi. Então, o que esse score de Wi-Fi ele vai te dizer, né? Você vai reunir uma série de informações sobre o paciente, que são maneiras que você tem de quantificar qual é o grau de isquemia daquele paciente, qual é o grau de comprometimento de partes moles. Então, eu coloquei essa imagem que eu coloquei aqui, na verdade, é um print screen do aplicativo da Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular, onde você pode usar essa ferramenta interativa aqui para calcular o Wi-Fi do seu paciente que você estiver acompanhando no ambulatório ou de uma questão que você está resolvendo. Então, você vê que ele também utiliza, basicamente, informações que você consegue tirar no seu exame físico. Não tem aqui nenhum exame de imagem, não tem tomografia, não tem exame de sangue. Você tem uma análise visual do membro, da ferida, e aferições que você consegue fazer no consultório, então pressão, né, toe pressure e uma avaliação também muito subjetiva, né, baseada em critérios visuais de quão infectada está aquela ferida. Então, a grande vantagem do Wi-Fi, e é por isso que ele é tão utilizado, é justamente essa: você não depende de exames complementares, você não depende nem de imagem nem de laboratório. O que ele vai te dar de informação? Ele vai te dar o risco de amputação daquele paciente e o quanto aquele paciente vai se beneficiar de uma revascularização, né? Então, ele vai avaliar o grau de isquemia baseado no ITB, nas medidas de pressão, e o risco de amputação baseado no grau de comprometimento de partes moles que você vai descrever no score. Então, ele vai combinar essas duas informações e vai classificar esse paciente num estágio. E aí, dependendo desse estágio, ele vai te falar: olha, esse paciente tem um alto risco de amputação e um alto benefício de revascularização, ou seja, é um membro ameaçado e se você não revascularizar, ele vai estar mais ameaçado. Aumenta a chance de preservação de membro se você revascularizar esse paciente. Isso faz a gente pensar, por exemplo, nos pacientes com pé diabético, que são pacientes que normalmente não isquêmicos, né, que vão ter um componente infeccioso importante, não vão ter um componente isquêmico importante. Se você jogar esse paciente nessa classificação, o resultado que você vai ter é que é um paciente que tem um risco aumentado de amputação e não tem benefício de revascularização, certo? Da mesma forma que se você colocar aqui nessa tabela, se você combinar os dados para colocar um paciente que tem uma perda tecidual muito grande, então um paciente que tem uma gangrena, uma úlcera gigantesca e tem uma isquemia, talvez ele te diga que esse paciente tem um risco de amputação muito alto e não tem muito benefício de revascularização, porque o pé já é inviável, entendeu? Então é esse tipo de raciocínio que essa escala vai te ajudar a ter com o seu paciente, né?
Então, você vai ter esses extremos de situações que eu coloquei aqui. Pacientes que têm lesões muito pequenas e não têm uma isquemia importante, ou seja, tem isquemia, tem um ITB aí de 0,9 ou menos, mas tem um ITB, por exemplo, de 0,8, de 0,7, talvez eles não tenham benefício de passar por uma cirurgia de revascularização, porque eles conseguiriam, talvez, cicatrizar essas feridas com cuidado adequado. E a cirurgia de revascularização é uma cirurgia de alto risco, que implica aí um monte de questões. E os pacientes que têm lesões muito isquêmicas e que têm lesões pequenas também às vezes conseguem cicatrizar essas lesões mesmo que você não faça uma revascularização, entendeu? Você tem que pensar aí nos extremos, né? E é isso que essa tabela te ajuda a decidir. Então, essa primeira classificação vai ajudar a gente a indicar ou não uma revascularização para o paciente, né? Uma vez que você indicou revascularização para o seu paciente, que tipo de cirurgia que você vai fazer? Né? Aí você vai começar a precisar complementar a sua propedêutica. Então, você vai precisar de exames de imagem, né? Você vai precisar entender onde é a obstrução desse paciente, quais são as características anatômicas dele, como que eu vou planejar a cirurgia. Né? Sempre que você for escolher qual exame de imagem que você vai indicar, você tem que pensar o que dados você precisa e qual que é a maneira menos invasiva e mais barata de você conseguir esses dados. Né? Normalmente, para a gente da cirurgia vascular, a gente raramente foge de ultrassom com Doppler, que é o mais barato e menos invasivo, e angiotomografia, dependendo do segmento e do tipo de revascularização que a gente vai fazer. Né? Então, uma vez que você estabeleceu qual é o segmento que precisa ser revascularizado, você precisa estabelecer um plano para fazer isso. Qual que é a melhor tática para fazer essa revascularização? Esse paciente é um candidato à revascularização aberta ou ele é um candidato à revascularização por via endovascular? A gente também tem ferramentas práticas para tentar quantificar isso de uma forma baseada em evidência científica, não só na nossa opinião. E uma das ferramentas que a gente tem é o GLASS. Então, o GLASS, eu coloquei aqui também, essas imagens que eu coloquei também são imagens printadas do aplicativo da Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular, que ajudam você a, baseado nos seus dados, quantificar anatomicamente a lesão do paciente. Então, ele avalia de 3 formas aqui a isquemia. Então, aqui na primeira parte, ele vai avaliar a parte femoropoplítea. Então, você vai colocar aqui, esse paciente tem oclusão da femoral superficial, qual que é o tamanho dessa oclusão, quais são as características da placa. Aí, no segundo momento, você vai avaliar aqui a doença infrapoplítea. Então, você vai classificar a trifurcação, né? Se ele tem oclusão de TA, se ele tem oclusão de tronco tibifibular, qual é a característica dessas artérias, se ela oclui completamente, se ela tem só uma estenose importante. E aí você vai avaliar também o pé, né? O leito final, né? O leito distal do paciente. Ele tem boas artérias no pé, ou ele não tem nenhuma artéria no pé, ou ele tem uma artéria boa que cruza e que gera pulso no pé. É isso que ele vai tentar avaliar com essa classificação. Você vai preencher todos esses critérios e ele vai quantificar anatomicamente as características do seu paciente. E aí ele vai avaliar, baseado nesses critérios que você colocou, se esse paciente tem uma boa chance de ter um sucesso por via endovascular. E aí ele vai avaliar isso através de duas medidas. Ele vai medir o seu risco de falha técnica, ou seja, o seu risco de não conseguir reperfundir o segmento que você queria na sua cirurgia, e a probabilidade desse paciente manter a sua cirurgia pérvia em 1 ano. E aí ele vai quantificar isso em porcentagens, né? Então, o estadio 1, né, são pacientes com doenças pouco complexas. Então, ele tem uma baixa chance de falha técnica, ou seja, tem uma grande chance de na sua cirurgia você conseguir reperfundir o segmento que você queria, e ele tem uma chance de permanecer pérvio em 1 ano alta, de mais de 70%. O estádio 2 já são pacientes com doenças mais complexas, então você tem um risco um pouco maior de ter uma falha técnica, né, 20%, e você tem uma chance de permanecer pérvio em 1 ano um pouco menor, de 50% a 70%. Os pacientes do estádio 3 são pacientes com doença muito complexa, então vão ser pacientes com oclusões muito extensas, múltiplas oclusões combinadas, então tem oclusão de femoral superficial, tem oclusão de poplite, tem oclusão das artérias distais também. Então você tem uma chance grande de já na sua cirurgia não ser bem sucedido, então do paciente já sair de sala sem aquele segmento aberto, aquele segmento que era o seu alvo, né, o seu target, que era o segmento que você pretendia revascularizar, e esse paciente tem uma chance muito grande de ocluir, ou seja, uma chance baixa de permanecer pérvio em 1 ano. Quando você chega num paciente que foi classificado como um estádio 3, então um paciente que tem uma chance baixa de sucesso com angioplastia,
aí você tem que começar a pensar em outras vias de revascularização ou em não revascularizar, né? Tem pacientes que, por mais que se beneficiariam de revascularização, não têm condições anatômicas de revascularização, né? Também são pacientes que a gente poderia pensar em amputação primária, né? Mas uma vez que você chegou num estádio favorável para angioplastia, né? Como são os princípios básicos de uma cirurgia de angioplastia de membros inferiores, né? Então, normalmente a gente tenta fazer o acesso menos invasivo possível para o paciente. Isso tudo depende dos materiais que a gente vai usar, mas normalmente o acesso é por punção, né? Em alguns procedimentos híbridos que vão ter angioplastia e enxerto, às vezes a gente precisa fazer um acesso por ignotomia, mas via de regra o acesso é por punção. Isso é bom porque você consegue fazer um procedimento com uma anestesia menor, né? Então você consegue fazer um procedimento com sedação, com anestesia local, porque você não vai fazer grandes incisões, né? Você vai partir do princípio que você tem que cateterizar as artérias com fio guia e com o auxílio dos catéteres, dos materiais endovasculares que a gente tem. E uma vez que você consiga passar a lesão que você queria, você vai angioplastar aquele segmento que estava ocluído com um balão. E aí você pode ou não colocar um stent naquele segmento para manter ele aberto por mais tempo. E essa decisão é super complexa, depende de um monte de critérios anatômicos que acho que não cabe a gente ficar discutindo numa prova geral, mas para vocês terem uma ideia, então, né? Aqui nessa ilustração a gente tem, então, você passando a lesão, né? A gente tem aqui a visão também axial dessa mesma artéria, você vê a lesão sendo transpassada, o balão expandindo, aumentando o diâmetro livre da artéria, né? E a colocação do stent para manter ela pérvia por mais tempo. Os stents que a gente usa em angioplastia são esses stents do tipo que eu coloquei aqui nessa ilustração, que são stents não revestidos, né? Então é muito comum também em questão teste, por exemplo, isso acabar sendo um diferencial entre a alternativa correta e a alternativa errada. Quando que você usa stents revestidos e quando que você usa stents não revestidos, né? Então quando o seu objetivo é só manter um segmento pérvio, ou seja, você não quer restringir fluxo, você não quer vedar nada, você usa stents não revestidos, né? Que é o que a gente usa geralmente nas angioplastias de membros inferiores, né? Então, uma vez que você conseguiu fazer a sua cirurgia por via endovascular, você ainda tem todos os cuidados de manutenção dessa cirurgia no pós-operatório, né? Então, os pacientes que foram submetidos à angioplastia ainda precisam, independentemente de terem usado stent ou não, de antiagregação plaquetária, né? Eles vão fazer uso de AS e de clopidogrel, só não vão fazer uso de alguma dessas medicações se eles tiverem alguma contraindicação clínica, né? Mas a gente sabe que isso com o tempo aumenta a perviedade da cirurgia que você fez, aumenta a durabilidade da sua revascularização, além de também diminuir a morte por causas cardiovasculares, né? Por consequência, por essas medicações também terem essa atuação. Se você avaliou o seu paciente, colocou ele lá no GLASS para tentar avaliar se ele teria uma chance de sucesso boa por via endovascular e viu que ele não tinha uma chance de sucesso boa por via endovascular e optou por fazer uma cirurgia aberta, né? O que é a cirurgia aberta da doença arterial crônica? São os enxertos, né? Então, uma vez que você propôs fazer um enxerto para o seu paciente, o que você tem que avaliar? Você tem que avaliar qual que é o melhor conduto. Você vai usar veia ou você vai usar prótese, né? Como que você toma essa decisão, né? Para você usar prótese, você tem algumas restrições, né? Você sempre pode usar veia para qualquer segmento, mas nem sempre você pode usar prótese, né? Para lesões que são suprageniculares, ou seja, lesões acima do joelho, então os enxertos femorofemorais, cruzados ou femoropoplíteo supragenicular, você até pode usar prótese, elas têm uma perviedade parecida com a veia, mas elas estão associadas com complicações como infecção, por exemplo. Né? Então elas são desvantajosas nesse sentido, e se você tiver uma infecção de prótese, normalmente você tem que evoluir para um explante de prótese. Então podem se tornar procedimentos mais complexos, embora eles pareçam procedimentos mais rápidos a princípio, né? Para lesões infrageniculares, então para enxertos que cruzam a linha do joelho, é muito mais indicado utilizar veia, né? Praticamente proscrito usar prótese, a não ser que você não tenha veia. Né, o tempo de perviedade é muito maior e a taxa de infecção desses enxertos que cruzam a linha do joelho é muito grande, porque são incisões mais contaminadas, normalmente mais próximas da lesão trófica do paciente também, que geralmente é uma lesão mais distal. Então você tem uma taxa de infecção muito mais alta, muito mais benefício em usar veia, certo? Aí você vai avaliar qual é a melhor veia do paciente, supondo que você resolveu fazer esse enxerto com veia, né? Normalmente a gente escolhe a veia safena, né, magna, tanto pela extensão quanto pelo diâmetro, mas nem sempre essa veia vai estar disponível. Você pode fazer enxerto com outras veias, com safena parva, com veia de braço. Aí você vai avaliar o paciente como um todo e ver qual que é o melhor conduto para a sua cirurgia, né? Quando você vai fazer a retirada da safena para revascularizar, isso é uma dúvida muito comum, também é uma pegadinha muito comum de questão. Qual veia você vai usar?
Para os enxertos por doença isquêmica, a gente sempre usa a veia do mesmo membro. Por quê? Porque, como a gente já falou várias vezes nessa aula, a doença arterial periférica é uma doença sistêmica. Então, além dos membros inferiores, ela também acomete outros territórios. E entre os membros inferiores, normalmente ela é bilateral. Então, se você tem um membro que já tem uma lesão trófica, já está sendo indicada uma revascularização, ou seja, é um membro que está em risco de amputação, porque a gente sabe que nem sempre as revascularizações dão certo e muitas vezes esses pacientes acabam evoluindo para amputação, a gente evita ao máximo manipular um membro sadio do paciente, embora a gente saiba que esse membro também vai ter doença arterial, o membro que não está descompensado no momento, porque muitas vezes a própria incisão e a própria manipulação cirúrgica para a ressecção da safena pode predispor à formação de uma lesão trófica e descompensar a parte hemodinâmica do outro membro. Então a gente evita ao máximo manipular o membro que não tem lesão para revascularizar o membro que a gente está focando naquele momento. Então a gente sempre tira a safena da mesma perna, certo? Safena ipsilateral. Além de ipsilateral, a veia safena para esse tipo de enxerto de revascularização de paciente isquêmico é sempre devalvulada. Por quê? Normalmente, quando a gente vai fazer a revascularização desses pacientes, a gente está revascularizando um segmento extenso. Então, a gente vai fazer uma anastomose que vai começar lá na artéria femoral e vai terminar lá na artéria fibular do paciente. Então, normalmente, a gente tira grandes segmentos de safena, né? A gente precisa de uma grande extensão de safena. E aí, a safena aqui na femoral, na crosta, tem um diâmetro completamente diferente do que ela tem aqui no maléolo, certo? E para você fazer uma anastomose de qualidade, você precisa anastomosar 2 vasos de diâmetros semelhantes. Então, o ideal para você fazer um enxerto, que seja um enxerto longo, por exemplo, da femoral para a artéria fibular, é que você anastomose a crosta da safena, né, a safena mais cranial com a artéria femoral, e que você anastomose a safena mais distal com a artéria distal da perna, mantendo uma proporção adequada entre os diâmetros dos vasos que você está costurando. Se você fizer o enxerto dessa forma, você vai perceber que todas as válvulas que essa safena tem, que essa veia é uma veia que tem válvulas, todas essas válvulas vão estar contrárias ao fluxo do seu enxerto. Então, elas vão dificultar a progressão do sangue no seu enxerto. Então, para você conseguir confeccionar esse enxerto adequadamente, você tem que devalvular a safena, certo? Então, lembre-se sempre que pacientes com doença isquêmica é enxerto de veia safena ipsilateral devalvulada, certo? Vamos fazer um resumão então de tudo que a gente viu até agora. Então, o primeiro caso que a gente viu foi o paciente com oclusão aguda. Então, quais são os pontos principais que você tem que lembrar desse paciente? Então, ele vai ser um paciente que vai ter uma história super aguda. Você vai conseguir identificar uma causa de embolia, então fibrilação, flutter, infarto prévio, aneurisma ventricular. Os membros vão ser muito assimétricos, então vai ter pulso pedioso do lado e nenhum pulso do outro lado. O paciente vai ter muito sintoma, porque ele não tem circulação colateral. Você vai indicar cirurgia sem exame de imagem e você vai anticoagular o paciente imediatamente antes da cirurgia mesmo. Assim que você chegou no pronto-socorro, fez a hipótese, anticoagulação plena. Não esquecer de fazer fasciotomia se o paciente tiver mais de 6 horas de isquemia ou algum sinal de síndrome compartimental. No paciente com OAC descompensado, então paciente sem lesão trófica, mas com isquemia aguda do membro, com isquemia crítica do membro. Lembrar que a história é aguda, mas não é hiperaguda, normalmente tem evolução de dias, às vezes semanas. O paciente já era um claudicante prévio cheio de comorbidades. O membro contralateral, que não é onde ele tem queixa agora, também tem doença. Então, também tem assimetria de pulsos, também não vai ter pulsos distais, também vai ter alguma diminuição de pelos, né, alteração da pele, alterações sugestivas de isquemia crônica. Lembrar que você precisa de um exame de imagem para avaliar esse paciente, para você conseguir planejar sua revascularização. E que você tem que pensar primeiro, antes de fazer o paciente passar por esse procedimento, se ele se beneficiaria desse procedimento, ou seja, se aquele membro ainda é viável, se ainda vale a pena revascularizar aquele segmento. Lembrar sempre que se aquele membro ainda for viável, você tem que iniciar um tratamento clínico, que é baseado em medicações e controle de comorbidades e controle do membro, então anticoagulação e aquecimento passivo, que muitas vezes o paciente vai melhorar só com isso, porque o paciente tem muita circulação colateral e às vezes ele se beneficia de não realizar a cirurgia e de investir nesse tratamento clínico, né? Lembrar que você tem que examinar esse paciente sempre, que você tem que fazer uma reavaliação do membro para saber se ele está melhorando ou não com o seu tratamento clínico. E que se em algum momento você identificar que aquele membro está ameaçado, você tem que indicar cirurgia. Ou seja, se você identificar que ele evoluiu para um Rutherford 2B,
certo? Lembrar sempre de pedir ajuda para os clínicos, porque muitas vezes essa alteração de perfusão que o paciente está tendo no membro naquele momento é decorrente de uma alteração hemodinâmica sistêmica, então de um infarto, de uma sepse, de uma piora de perfusão global, e que você precisa controlar as comorbidades desse paciente. Além disso, melhorar a perfusão do membro, isso também vai fazer com que aumente a chance dele sobreviver à cirurgia que você vai fazer. Então, controle de comorbidades para esse paciente é muito importante. E aí, o outro extremo, que é o paciente que já tem uma evolução dessas lesões, que é o paciente que já tem lesão tecidual, né? Então, é o paciente com AC com lesão, ele já tem perda de tecido, né? Ele já teve a claudicação, ele já chegou no ponto de isquemia crítica e você não conseguiu tratar ele adequadamente ou ele não procurou serviço de saúde, né? Ele vai ter todos aqueles fatores de risco para doença arterial, ele vai ter outras doenças manifestas em outros territórios e ele também vai ter o membro contralateral doente, né? Lembrar sempre que você precisa fazer um exame de imagem para decidir se esse paciente tem condições de fazer revascularização, qual que é a melhor forma de revascularização para ele. Então, definir o seu plano, a sua tática para revascularizar esse paciente, avaliar se aquilo a longo prazo vai trazer benefício para ele, se você tem uma chance de realmente conseguir fazer o que você está se propondo a fazer, né? E também lembrar que esse paciente também você precisa pedir ajuda para os clínicos para controle de comorbidades e de possíveis descompensações que ele esteja tendo associadas ao quadro de lesão. Beleza? Então agora a gente vai para o último tema das isquemias agudas de membros inferiores, que é o aneurisma de Popliteal. Então, o que é o aneurisma de Popliteal? O aneurisma de Popliteal é um aneurisma de artéria periférica e ele é uma doença extremamente rara que acomete menos de 1% da população. Entre os aneurismas periféricos, que são doenças muito raras, o aneurisma de Popliteal é o mais comum, tá? Ele é muito mais frequente em homens do que em mulheres. Em cerca de 97, 98, 99% dos pacientes, dependendo da casuística, são homens. E muitos desses pacientes têm aneurisma contralateral, né? Até 65% dos pacientes que têm aneurisma de Popliteal têm aneurisma de outros segmentos, em geral a aorta ou a artéria femoral, né? Nem todos os pacientes que têm aneurisma de aorta vão ter aneurisma de Popliteal também, certo? E a definição desse aneurisma é que ele vai ter um diâmetro maior do que 50% esperado para aquele vaso. Então, para o aneurisma de Popliteal, que é uma artéria que normalmente tem aí 1 centímetro, seria uma artéria com mais de 1,5 centímetro de diâmetro. Por que a gente fala desse tema na aula de isquemia de membros inferiores, né? Um aneurisma? Porque a complicação mais comum do aneurisma de Popliteal, diferente dos aneurismas de outros territórios, é a isquemia, né? Cerca de 65% dos pacientes com aneurisma de Popliteal vão se apresentar no diagnóstico do aneurisma, ou seja, não sabiam que tinham a doença, já vão se apresentar com um quadro de isquemia de alguma forma associado àquele aneurisma. Então, uma das maneiras que esse paciente com aneurisma pode se apresentar no pronto-socorro é com uma oclusão aguda do aneurisma de Popliteal. Então, isso também é uma questão comum de prova, uma questão difícil geralmente, onde você tem que fazer um diagnóstico diferencial de oclusão arterial aguda embólica, por exemplo, ou de flegmásia, ou de aneurisma de Popliteal trombosado, né? Então, normalmente isso pode estar associado com um período de imobilidade prolongado, então é aquela questão clássica do paciente que fez uma viagem de carro de 10 horas e evoluiu com cianose, frialdade e dor no membro. Quais são as possibilidades diagnósticas para esse paciente? Trombose venosa profunda, obviamente, pelo período de imobilidade, e trombose aguda de aneurisma de artéria Popliteal. E aí você vai ter que se guiar baseado no exame físico do membro contralateral para conseguir confirmar essa hipótese diagnóstica só com o seu exame clínico, né? Além dessa associação com o período de imobilidade e tudo mais, o aneurisma de Popliteal também pode trombosar de forma espontânea, né, pelo fluxo turbilhonado que tem dentro da artéria, que está dilatada com a anatomia totalmente distorcida, né? Então, o mais importante para você fazer diagnóstico de aneurisma de Popliteal é lembrar que ele existe, né? E sempre fazer exame físico do membro contralateral, não só examinar o membro que o paciente tem queixa, né? Isso é importante tanto para você fazer o diagnóstico de doença crônica quanto do aneurisma de Popliteal. Então, normalmente, o mais comum é que esses pacientes tenham aneurisma também contralateral. Então, às vezes, a gente palpa o pulso de um paciente que está com a perna isquêmica e não tem pulso Popliteal, e aí a gente poderia abrir na nossa cabeça aquela chavinha do paciente crônico, né, que já tem oclusão da artéria femoral superficial, que vai ter aterosclerose, e aí quando a gente vai examinar a outra perna, a gente vê que ele tem um pulso Popliteal hiperpulsátil no membro contralateral. Aí, imediatamente, a sua primeira hipótese tem que ser trombose de aneurisma de Popliteal, certo? Você vai ter que confirmar isso com algum exame de imagem, né? Normalmente você até pode confirmar esse achado com uma ultrassonografia com Doppler,
Às vezes a gente faz tomografia também para ter mais detalhes anatômicos, para avaliar outros segmentos também, né? Para ter uma noção de extensão, de diâmetro, ter uma análise mais detalhada do que o ultrassom às vezes consegue dar para a gente. E a conduta é sempre cirurgia, né? Então, no caso de oclusão aguda de aneurisma de Poplite, o paciente tem indicação de cirurgia e normalmente são cirurgias difíceis e são pacientes que têm uma alta taxa de amputação, né? Você tem que avaliar muito bem qual que vai ser a sua estratégia de revascularização, né? Normalmente o que a gente faz, aí entrando em mais detalhes, a gente tem que fazer algum estudo de imagem para ver se esse paciente ainda tem alguma artéria distal da perna que a gente possa investir na revascularização, né? E se ele teve uma trombose aguda de aneurisma de Poplite que ocluiu todo o leito distal, ele é um paciente que é candidato à fibrinólise com catéter multiperfurado. É uma das poucas doenças em que esse tipo de tratamento é bem preconizado. Então, quando você vê um paciente com um pé cianótico, congesto desse jeito no pronto-socorro, para vocês terem uma ideia, essa primeira foto é um paciente com uma oclusão arterial aguda e essa segunda foto é um paciente com uma trombose venosa, com uma congestão venosa importante, que é um quadro de flegmase, que depois mais pra frente a gente vai discutir em outra aula. O exame físico pouco cuidadoso desses pacientes, você poderia facilmente confundir essas duas doenças, né? Por isso que é sempre importante palpar pulso da perna, palpar pulso contralateral, avaliar bem a história, avaliar bem como aquilo evoluiu para você fazer diagnóstico, né? Então, nos casos dos pacientes que têm trombose de aneurisma de Poplite e que não tem mais leito distal, ou seja, tem oclusão das artérias da perna por continuação desse trombo, né, por trombose secundária à trombose do aneurisma de Poplite, você pode tentar fazer um tratamento cirúrgico de salvamento com uma fibrinólise local. Como é feito esse procedimento? Você faz uso de um catéter multiperfurado, que você vai fazer uma punção da artéria femoral, você vai cateterizar a artéria poplítea e as artérias infrageniculares e você vai ficar infundindo de forma constante fibrinolítico só naquele segmento, né? A gente sempre evita, sempre que possível, fazer fibrinólise sistêmica pelo risco de sangramento. Normalmente são pacientes com várias comorbidades, já com idade avançada, então a gente sempre prefere fazer fibrinólise local quando é possível fazer isso, né? E o caso de aneurisma de Poplite acontece dessa forma. Então o paciente fica sendo heparinizado sistemicamente e recebe a fibrinólise na perna acometida. E aí depois de um tempo de fibrinólise, de acompanhamento clínico, a gente reavalia o leito distal para ver se teve algum tipo de reperfusão, se abriu alguma artéria da perna, e aí a gente parte para o tratamento definitivo desses pacientes, que é com cirurgia aberta, com enxerto, que a gente vai descrever mais para frente. Outra forma desse paciente se apresentar para você é com um quadro de claudicação, né? Então, da mesma forma que esse aneurisma pode trombosar agudamente por completo, muitas vezes esses pacientes vão trombosando ao longo de meses e muitos anos, e eles vão desenvolvendo circulação colateral compensatória a essas alterações de fluxo na poplite e vão desenvolvendo um quadro de claudicação, né? Muitas vezes esses pacientes evoluem com uma lesão trófica, evoluem com uma perda tecidual, e quando você vai estudar a melhor alternativa de revascularização, você encontra esse aneurisma trombosado, e geralmente são pacientes que têm a revascularização muito difícil, porque são pacientes que já tiveram grande prejuízo do leito distal por conta de muito tempo de embolização distal prolongada pelos trombos do aneurisma. Então, geralmente são pacientes que têm uma taxa de insucesso muito alta na revascularização, né? Se ele é um paciente relativamente assintomático, ou seja, se ele é um paciente que não tem os pulsos distais, que você fez o diagnóstico de um aneurisma de Poplite trombosado, mas ele está compensado, em geral a gente trata como a gente trata um claudicante com conduta conservadora, né? Se o aneurisma ainda for pérvio e ainda houver possibilidade de progredir em embolização distal, aí a gente tende a indicar a cirurgia, mas se o aneurisma já está completamente trombosado, na maior parte das vezes a conduta é conservadora, a não ser que o paciente tenha sintomas, né, tenha ainda algum leito distal viável e tenha uma claudicação muito importante. A outra apresentação possível do aneurisma de Poplite é a embolização distal, que é o que a gente chama de blue toe, né? Como esse aneurisma também, como a gente já falou, tem uma dilatação, uma distorção anatômica que causa um fluxo turbilhonado dentro da artéria, muitas vezes esses trombos embolizam através do leito distal e vão impactar em pequenos vasos, muitas vezes vasos distais dos dedos dos pés, por exemplo, né? E causam necrose daquele segmento que ficou obstruído, né?
esse achado é um indicativo de cirurgia, porque ele é uma evidência clínica de que o paciente está embolizando distal e que ele está em vias de perder o leito distal dele por essas embolizações. E aí você não vai mais conseguir revascularizar ele, né? Então, a presença de trombos dentro do aneurisma e a evidência de que esses trombos estão embolizando para algum segmento é uma das indicações cirúrgicas no caso do aneurisma de Poplite. Tem outras doenças que causam essa síndrome do Blue Toe, né? A gente até colocou aqui endocardites, malformações cardíacas, né? Outras patologias que também podem causar esse tipo de embolização, sem ser o aneurisma de Poplite. Aí você tem que fazer o diagnóstico diferencial com o resto do seu exame físico, com exames complementares, né? Então, resumindo, aneurisma de Poplite, quando que você indica cirurgia, né? No seu ambulatório, de forma eletiva, você indica para pacientes que têm aneurismas maiores de 2 centímetros ou pacientes que têm aneurismas menores, mas que têm trombos e têm risco de ter oclusão de leito distal, né? A cirurgia definitiva do aneurisma de Poplite é sempre um enxerto, né? O que você precisa avaliar é se você ainda tem condições de confeccionar esse enxerto, ou seja, se o paciente ainda tem leito distal, ou se ele teve uma oclusão aguda e você precisa primeiro limpar o leito distal para depois confeccionar o enxerto, né? O enxerto segue mais ou menos os mesmos princípios do enxerto do paciente com doença aterosclerótica crônica, então você vai sempre usar a veia da própria perna, veia ipsilateral, né? E o tratamento cirúrgico sempre envolve, de alguma forma, você ligar o aneurisma, né? Ou você retira o aneurisma completamente, faz uma anastomose término-terminal, ou você faz uma ligadura do aneurisma com anastomoses término-laterais. Né? Isso você tem que fazer para evitar que esse aneurisma continue embolizando e queimando o leito distal, mesmo depois que você já confeccionou o seu enxerto, né? Não pode continuar passando sangue por ali e prejudicando o fluxo para o leito distal. Você pode fazer essa correção tanto por acesso medial quanto por acesso posterior, isso depende do tamanho do aneurisma, das condições cirúrgicas do paciente, porque o paciente tem que ficar em ventral durante toda a cirurgia, né? Então isso é uma decisão para ser tomada baseada em vários critérios, né? Mas basicamente o tratamento definitivo do aneurisma de Poplite, se é cirúrgico, é sempre com enxerto. Você tem que avaliar se você já tem condições de fazer isso ou se você precisa preparar o leito distal para conseguir confeccionar esse enxerto. Certo? É isso. Obrigada, pessoal.